Bom dia, pessoal. Hoje nós veremos trabalho, energia e potência, tá bom? Uma parte importante do curso. E, o livro que a gente está usando é o livro do Sears, né? Que a gente já estava usando antes, né? E hoje nós vamos pegar aqui então o capítulo 6, né? Trabalho, energia cinética, e aqui depois no finalzinho do capítulo a gente vê um pouquinho de potência, tá? Então, começando, né, com a definição do que é trabalho. Então, veja, nessa primeira parte, nós vamos discutir qual é a definição matemática, né, e mais para frente, no capítulo 7, a gente está vendo a aplicação. Então, por enquanto, a preocupação é entender como que você calcula o trabalho. O que ele significa vai ficar um pouquinho mais para frente. Tá? Mas vamos ver aqui. Você tem aqui um objeto, ele se desloca, né? Está aplicada nele aqui uma força. Essa força faz um ângulo θ com o deslocamento. Então, o trabalho dessa força ele é definido, né, como um produto escalar desse vetor força e deslocamento. Né? E a intensidade, então, disso vai ser o módulo da força vezes o módulo do deslocamento vezes o cosseno do ângulo existente entre eles. Né? A unidade do trabalho vai ser o joule, né? E devido a essa definiçãozinha, se a força tem uma componente a favor do deslocamento, esse trabalho vai ser um trabalho positivo e é chamado de trabalho motor. Se você tem que esse ângulo é um ângulo obtuso, né? Então você vai ter que esse trabalho vai ser um trabalho negativo e ele é chamado de resistente. No caso desse ângulo ser um ângulo reto, né? Então aí você vai ter que o cosseno de 90 é igual a zero, e aí o trabalho é um trabalho nulo. Né? Então, quando você tem uma força cuja intensidade está variando, veja, aquele lá que eu mostrei é o caso da força de intensidade constante. Se a intensidade está variando, você tem a possibilidade de calcular a intensidade do trabalho, né, calculando a área, né, que existe entre o valor da função, da força, né, e o eixo x aqui. Essa parte que está aqui acima do eixo das abscissas corresponde à região em que a força é a favor do deslocamento. E aquela parte que ficou aqui embaixo corresponde à região em que a força tem o sentido oposto. Então veja, esse cálculo do trabalho de intensidade variável, a direção da força é a mesma do deslocamento. Tá? Essa que é a condição. O sentido é que pode mudar. Então ele pode ser a favor, então vai estar aqui acima do eixo, ou então pode estar abaixo. Né? Então quando você tiver aqui, né, a força contrária ao deslocamento, ele é representado aqui embaixo. Para calcular o trabalho, você vai calcular essa área, vai calcular essa outra e vai tirar uma da outra. Tá? Isso, quando você tiver visto o cálculo, né, vai ser a integral, né, de força em função desse deslocamento x aqui, tá bom? Então vai ficar a integral de f de x, tá? Mas deixa para a hora que você vê lá o cálculo. Uma outra situação que você calcula o trabalho é o trabalho da força-peso. Então, você tem aqui o objeto, ele vai sair dessa posição e vem até essa posição. Então, você vai ter aqui, no caso, a força. Note que a trajetória pode ser qualquer trajetória. O que vai importar é o desnível H. E o trabalho dessa força-peso vai ser mgh. Quando o objeto ele desce, né, o trabalho do peso vai ser positivo, porque o peso vai estar a favor desse deslocamento. Quando ele está subindo, então você tem que o peso é contrário, então aí vai ser menos. Então o trabalho do peso para ir da posição inicial à final vai ser mais ou menos, depende dele descer ou dele subir. mgh, em que o h é o desnível. Tá? Em compensação, né, no caso do operador, o operador é aquele que está erguendo o objeto, né? Então veja que o operador está fazendo uma força que seria o contrário do peso. O trabalho do operador vai ser justamente menos o trabalho da força-peso. Tá? E o trabalho da força-peso, né, veja, pelo fato de não depender da trajetória e depender somente da posição inicial e final, vai ser dito que é o trabalho de uma força conservativa. Então, o que é força conservativa? Força conservativa é aquela força cujo trabalho não depende da trajetória, depende da posição inicial e da posição final. Tá? Quais forças são forças conservativas? Força-peso,
força eletrostática, força elástica, são todas forças conservativas. Tá? E as outras forças? As outras forças são chamadas de forças não conservativas. Tá bom? Bem, trabalho da força elástica, que é uma força conservativa. Então, veja, aqui você teria, né, a mola no seu tamanho natural. Você estica a mola, então ela vai ter uma posição inicial aqui que você vai soltar. E ao soltar, né, então ela vem para essa posição final. Tá? Bem, como que você vai calcular o trabalho? Como a gente já viu, né, quando a força tem uma intensidade variável e a força ela tem a mesma direção do deslocamento, que pode mudar o sentido, você vai calcular pela área. Então, como você tem nessa posição, né, aqui uma força elástica, essa outra força elástica, você tem aqui o gráfico, né, força elástica é FKX, tá? Então você vai pegar e vai calcular essa área. Isso aqui é a área de um trapézio. O que é a área do trapézio? Vai ser base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Então veja, ó, base maior mais a base menor vezes a altura dividido por 2. Na hora que você faz essa conta, você vai encontrar, né, essa expressão. Então isso o que é? No fundo, é a área do trapézio que está aqui. Tá? Então, o trabalho da força elástica não é kx ao quadrado sobre 2? É, né? Se você tiver aqui essa posição final, vai ser o zero. Se não for, não é. Tá? É essa expressão. Tá? Muitas vezes acaba passando no ensino médio que o trabalho da força elástica é kx ao quadrado sobre 2. Não. Né? Depende dessa posição final aqui, posição inicial e final. Tá? O que não depende é da trajetória, mas a trajetória aqui também, a retilínea, é fácil de você determinar. Tá? Outro teorema importante do trabalho é o seguinte: se você tem que uma força, a força resultante é F1 mais F2 mais F3 mais Fn. Então, qual que é o trabalho da força resultante? Vai ser o trabalho do F1 mais o trabalho do F2 mais o trabalho do Fn. Então, esse teorema a gente vai usar bastante. É bom que você lembre dele para a gente poder fazer exercício. Tá bom? Então, né, resumindo, você tem lá a expressão do trabalho de uma força constante, aquele primeiro, força vezes deslocamento vezes o cosseno do ângulo, né, entre os dois vetores, né, ou ainda, se você quiser uma notação um pouquinho mais elaborada, é o produto escalar de força e deslocamento. Se a força tem uma intensidade variável e direção constante e igual do deslocamento, você vai calcular por área, né, e o trabalho do peso vai ser mgh, em que h é o desnível, né? O trabalho do operador é menos o trabalho do peso, e o trabalho da força elástica, como a gente acabou de ver, né, vai ser o kx ao quadrado sobre 2, né, menos o kx ao quadrado sobre 2, aí no caso com a posição inicial. Tá? O trabalho da força resultante, né, que é o trabalho de cada uma das forças somados, e aí a gente já pode passar aqui para exercício, tá bom? Então vamos lá, vamos ver aqui o seguinte. Deixa eu passar para a nossa mesa. E aí eu já mostro para vocês como que a gente usa essa parte aqui. Então veja, ó, uma formiga ela caminha com velocidade média de 0,2 centímetros por segundo. Então, primeiro determinar qual vai ser a distância que ela vai estar percorrendo. Né? Então, o que a gente vai fazer aí? Vamos pegar aqui o seguinte. Você tem, né, nesse caso, vamos lá, você vai ter aqui que a velocidade média ela vai ser o ΔS por ΔT, né? A velocidade é 0,2, e aí você vai ter aqui o ΔS, né? ΔT, você vai ter, são 10 minutos, cada minuto com 60 segundos. Então, o ΔS da formiguinha vai ser igual a 120 centímetros. Tá? Para fazer o item B, você tem que o trabalho, né? Aqui no caso,
né, ela é a operadora, então o trabalho da força feita pelo operador é igual a menos o trabalho da força peso. Tá? Então, ela está transportando a folha do ponto A para o ponto B, e o ponto B está colocado 8 metros acima. Então, olha, o trabalho da força feita pelo operador vai ser igual a menos, né, o menos mgh, porque quando ela está subindo, o trabalho do peso é o trabalho de uma força resistente. Então, o trabalho da força feita pelo operador, né, que é a formiguinha, vai ser igual a menos com menos mais. Então, aqui vai dar 0,2, né, vezes 10 a menos 3, porque está em grama, vezes o G, que é 10, vezes 8. Então, o trabalho da força feita pelo operador, tá, vai ser igual a 1,6 vezes 10 a menos 2 joules. Tá? Tá feito aí o trabalho, né, exercido pela força exercida pela formiguinha. Tá bom? Bem, vamos para mais um outro exercício. Um bloco de massa m desliza uma distância L ao longo de uma prancha inclinada por um ângulo θ em relação à horizontal. Se a aceleração da gravidade vale g, podemos afirmar que durante a descida do bloco, o trabalho realizado por seu peso vale. Então vamos lá, vamos ver como que a gente calcula isso aí. Bem, tem aí o enunciado, o desenho, então vamos lá, né? O que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui e vou calcular nessa prancha inclinada que ele chama, qual é o valor que eu tenho aqui, tá? De desnível, né? Então eu vou chamar isso aqui de H, tá? Note que o seno de θ, ele é igual a H sobre L. Quer dizer, o desnível vai ser igual a L seno de θ. Tá? E o trabalho da força-peso, como é o caso de descida, né, vai ser o mgh. Quer dizer, o trabalho da força-peso, né, nesse caso, vai ser mgl seno θ. Tá? Então, isso vai dar como resposta a resposta C, né? Tá certo? Próximo exercício, então você tem um pêndulo que é constituído de uma esfera de massa igual a 2 kg, preso a um fio de massa desprezível e comprimento de 2 metros, que pende do teto conforme a figura a seguir. O pêndulo oscila formando um ângulo máximo de 60 graus com a vertical. Nessas condições, o trabalho realizado pela força de tração que o fio exerce sobre a esfera entre a posição mais baixa e a mais alta em joules vale quanto? Bem, vale zero, né, gente? Vamos lá? Então, veja, ó, tem aqui um desenho até exagerado, né? Da nosso desenho. E aí você vai ter, né? Aqui o seguinte, ó. Aqui, né? Você tem a força que é a força de tração, né? E note que essa força, ela é perpendicular ao deslocamento, ó, faz um ângulo reto. Na hora que ele chega aqui, aqui está o deslocamento, aqui você vai ter um ângulo reto e aqui você vai ter a sua força de tração. Então, o tempo todo, a tração ela é perpendicular ao deslocamento. Então, você tem que tração, né, ela é perpendicular o tempo todo, né, a esse vetor de deslocamento. Então, isso faz com que o trabalho dessa força de tração, né, venha a ser igual a zero, porque o trabalho de uma força é o quê? Vem a ser intensidade da força vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo entre eles. E o ângulo é o ângulo de 90. E o cosseno de 90 é igual a zero. Então, trabalho de tração é o trabalho da força resultante centrípeta, né? E isso é igual a zero. Tá bom? Deixa eu puxar para cá que ficou 90 ali fora. Tá bom? Então, zero. Aí a gente teria que ver lá qual que é a alternativa, tá? Mas é zero.
Um paciente em tratamento fisioterápico realiza um exercício durante o qual se distende uma mola de 20 centímetros. Sabendo que a constante elástica dessa mola é de 400 newtons por metro, determine, justificando o procedimento adotado para chegar ao resultado. A força máxima que a mola exerce sobre o paciente quando distendida de 20 centímetros. E o trabalho físico realizado pelo paciente para distender a mola. Então, calcular a força e calcular o trabalho, né? Então, vamos lá, deixa eu mudar aqui. Então, você vai ter o seguinte, ó. Primeiro, calcular qual é, né, o trabalho, melhor, qual a força. Então, você vai ter, né, item A. Você tem que a força elástica, né, é igual a K delta X. Então, intensidade dessa força elástica, tá, vai ser igual a 400 vezes o 20 centímetros que a gente tem que passar para metro, né? Então, intensidade dessa força elástica, isso aqui vai dar 80 newtons. Já no item B, né, qual é o trabalho dessa força elástica? Tá? Então, isso vai ser o quê? Vai ser kx ao quadrado sobre 2 menos o kx ao quadrado sobre 2. Né? Deixa eu só ver aqui. Ele quer saber o trabalho físico feito pelo paciente. Então, na verdade, aqui é qual é? Aqui vai ser o inicial menos o final. O final aqui vai ser zero. Né? Não, aí vai ser o inicial é zero. Você pega ela sem estar deformada, né? Então o trabalho da força elástica, tá, vai ser igual a menos 400 vezes o 0,2 ao quadrado sobre 2. Então esse trabalho da força elástica, tá, vai ser igual a menos 8 joules. Lembrando que o trabalho da força feita pelo operador é menos o trabalho da força conservativa, então isso vai ser 8 joules. Eu troco o sinal. Tá bom? Então, tá feito. Bem, definindo agora, né, qual é a potência de uma força. Tá? Esse é um conceito que vira e mexe parece. Então, você vai ter o seguinte, ó. Uh, No caso, a potência ela é a rapidez com que um trabalho é realizado. Então, o que, que você vai ter? Você vai ter o trabalho por tempo. Então, se você pegar um intervalo de tempo grande, você vai ter uma potência média. Se você pegar, né, o limite, né, desse trabalho por ΔT, quando o ΔT tende a zero, aí você vai ter a potência instantânea, que nem a gente tinha lá na cinemática. Tá? Então, tá aí a definiçãozinha do que vem a ser a potência. Um teorema que você pode estar utilizando, né? Caso você tenha um caso como esse que eu estou apresentando aí, de um carro que se movimenta, você vai ter uma força motora vezes a velocidade média, isso vai dar potência, né? Então, se quiser até é fácil demonstrar isso aí, mas é trivial, né? Então, quer ver, ó, vamos pegar aqui, passando para a nossa mesa, né? Então, você vai ter aqui trabalho de uma força vem a ser força vezes deslocamento vezes o cosseno de zero. O cosseno de zero aqui vai ser 1. Então, você teria força vezes deslocamento. E aí, se você pegar a rapidez disso aí, então, né, que é a potência como trabalho da força por tempo. Então, você vai ter força por deslocamento por tempo. Isso aqui o que é? É a velocidade média. Então, força vezes velocidade média. Tá? Então tá feito. Vem daí. E se você estiver falando de velocidade instantânea, então aí entra aqui no lugar da velocidade média, velocidade instantânea. Tá? Bem, vamos voltar ali. Então, tá aí a relaçãozinha, né, de potência em função da força motora e da velocidade. Né? Se você tem uma potência variável para você calcular o trabalho, você pode estar calculando a área.
né, que nem mostra o diagrama aí. Então tem a potência está variando, você tem ali em função do tempo, você calculou a área, você achou o trabalho. E ainda tem mais um outro caso que é importante, né, que aparece de vez em quando, que é a potência na queda d'água. Então, como que você calcula, né, qual que vai ser a potência? A potência ela vai ser dGZH. Espera um pouquinho que eu tenho que corrigir essa equação que está aí. Só um minuto. Agora está certo. Potência igual a dGZH. Tá? Ah, mas da onde veio esse negócio? Vamos ver aqui, deixa eu passar para vocês. Então, você teria o seguinte, né? É a potência que você vai ter na queda d'água, né? Então, essa potência, ela vem da onde? Vem do trabalho da força-peso, né? Isso por tempo. O trabalho do peso, você sabe que é o mgh dividido pelo ΔT. E aí vamos lembrar algumas coisinhas, né? Você tem que a densidade é igual a massa por volume, então a massa é igual a densidade vezes volume, né? Então isso já vai dar aqui a potência é igual a dVg, né? H sobre o ΔT. E aí você tem a definição de vazão, vazão como volume por tempo. Então, potência é igual a dZgH. Tá? É essa a expressãozinha que a gente está utilizando. Então, você tendo, né, o desnível, né, tendo a vazão que você tem ali, tendo a densidade da água, que você conhece, que é 1000 kg por metro cúbico, tendo a intensidade da aceleração da gravidade, que é o G, você calcula qual é a potência que você pode obter, né, numa queda d'água. Potência ideal, né, mas aí eles falam qual que é a eficiência. Por falar em eficiência, vamos tratar desse próximo assunto agora, né? Porque dificilmente você vai conseguir obter 100% da energia. Dificilmente não, é impossível você obter 100%, né? Então, vamos ver aqui o seguinte, ó. O que é o rendimento? Você tem que a potência total é igual à potência útil mais aquilo que foi dissipado. Então, o rendimento, ele vai ser a potência útil pela potência total. É uma porcentagem. No máximo vai valer 100% no caso ideal, né, de você conseguir obter toda a energia, aproveitar tudo. Mas sempre tem atrito, sempre se perde um pouquinho. Então você vai ter aí que o rendimento vai estar um valor entre o 0 e o 1. Tá bom? Então está aqui a definiçãozinha do rendimento. Vamos passar para o primeiro exercício, né? E aí eu já começo a exemplificar o que a gente está fazendo aqui. Então, olha, ele conta a historinha, né, de que um carro recentemente lançado pela indústria brasileira tem 1.500 kg e pode acelerar do repouso até uma velocidade de 108 km por hora, que é aquele 30 metros por segundo, em 10 segundos. Então, qual o trabalho e qual a potência? Né? Então, vamos lá, vamos fazer isso aí. Então, para começar, né, o que eu vou fazer? Vou calcular aqui o seguinte, ó. Usando lá do ensino médio, que acho que você já deve ter visto, né, o teorema da energia cinética, o trabalho da força resultante é a variação da energia cinética. Tá? Então, esse trabalho da força resultante, né, vai ser igual a mv ao quadrado sobre 2 menos zero, porque ele estava em repouso. Então, você vai ter que o trabalho dessa força resultante vai ser igual ao 1.500 que ele falou, tá? Essa velocidade que ele deu aqui de 108 km por hora é a mesma coisa que 30 metros por segundo. Isso dividido, né, por 2. Então, o trabalho da força resultante você vai obter como 6,75 vezes 10 a quinta joules. No item B, né, ele quer saber a potência. Então, a potência é igual o trabalho por tempo. Deixa eu aproveitar melhor o espaço. Então, você vai ter que a potência é igual o trabalho pelo tempo. Então, a potência vai ser igual a 6,75 vezes 10 à quinta, que é dividido, né, pelo tempo, que foi dado que é de 10 segundos. Então, você vai ter que a potência
é igual a 6,75 vezes 10 à quarta watts. Só que quando a gente está conversando sobre carro, né, normalmente a unidade de potência é o cavalo vapor. Qual que é a história do cavalo vapor? Lá atrás, né, acho que no século XVIII, pegou como referência o cavalo. Então o que você faz? Você põe um balde com uma certa carga, né? Como a água manda o cavalo puxar o balde de um poço, né? O balde cheio de água e ver qual é o tempo que ele leva para fazer esse serviço. E aí você calcula a potência. Você tem o peso do balde, né? Tem a rapidez com que o cavalo fez e calcula qual é a potência. Então, o cavalo vapor aí, no caso, está sendo adotado como 750 watts. Aí virou uma regra de 3, porque você vai ter 750 watts corresponde a um cavalo vapor. Tá? E você tem que 6,75 vezes 10 à quarta watts corresponde, né, à potência P. Fez a regra de 3, você vai achar que isso aqui é 90 cavalos vapor. Tá feito. Tá? Então, vamos para o próximo. Opa! Uma hidrelétrica gera 5 vezes 10 a nona watts de potência elétrica utilizando-se uma queda d'água de 100 metros. Suponha que o gerador aproveita 100% da energia da queda d'água e que a represa coleta 20% de toda a chuva que cai numa região, né, de 400 mil quilômetros quadrados. Considere que um ano tem 32 vezes 10 a sexta segundos e que o G é igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Então, primeiro, qual a vazão de água em metro cúbico por segundo necessária para fornecer os 5 vezes 10 a nona watts? E depois, no item B, quantos metros de chuva devem cair por ano nessa região para manter a hidrelétrica operando, né, nos 5 vezes 10 a nona watts? Tá? Então vamos lá, vamos ver isso aí, como que a gente pode fazer isso. Então, para começar, nós temos que, né, item A, qual que é a potência? Potência é igual a D vezes G, ZGH. Então, você tem aqui no caso, a potência foi dada, é de 5 vezes 10 a nona. Isso vai ser igual à densidade da água, que é de 1000. O G, né, o Z eu vou calcular. O G é igual a 10 e a altura da queda é de 100. Então, você vai encontrar que essa vazão é de 5 vezes 10 a terceira metros por segundo, metros cúbicos por segundo. Tá bom? Então tá feito o item A. O item B, né? Quem tem que imaginar é que você deve ter um certo volume, né? Então vamos imaginar aqui. Aqui você tem um valor A, aqui um valor B e aqui uma alturinha C. O volume, né, ele vai ser A vezes B vezes C, tá bom? Sendo que A vezes B são os 400 mil quilômetros que ele falou lá. Tá, então esse pontinho aqui, na verdade, não é melhor não colocar, porque vai parecer que é vezes. É 400 mil quilômetros. Tá? Só que isso, quilômetro quadrado, o que, que é? É quilômetro, quer dizer 10 a terceira, ao quadrado. Então, eu estou passando para metro quadrado. Então, veja, esse é o volume. Aí, para terminar o volume, falta colocar, né, ó, vezes o C. Então, essa parte que está em azul, né, que seria o A vezes B, tá aqui, ó. O C ficou ali. Então, qual que é o volume? Bem, o volume vai ser essa vazão que eu tenho por segundo vezes o número de segundos que eu tenho no ano. Então, isso vai ser, olha, é o 5 vezes 10 à terceira vezes o número de segundos que eu tenho no ano. E é 32 vezes 10 à sexta segundos. Então, isso vai ser igual
Agora a conta, né? Você pega esse valor, faz a continha, divide por esse. E aí você vai achar qual é essa altura. Essa altura que daria, né, de 0,4 metros, ou se você preferir, né, isso vai ser, no caso, 40 centímetros, né? Ou, se você preferir, isso aí seria 40 centímetros, então é 400 milímetros. Bem, mas ele falou que ele só aproveita uma parte, né? Então, você teria que esses 400 milímetros, né, corresponde a 20% que foi aproveitado. E você quer saber quanto que é 100%, que é o total de chuvas. Tá? Então, o total de chuvas vai dar 2.000 milímetros. Então, você teria que ter aí uma chuva de 2 metros de água. Quer dizer, se você juntasse toda a água que está chovendo durante um ano e não perdesse nenhuma gotinha, isso ia dar uma altura de 2 metros, né, naquela região, tá? Que são os 2.000 milímetros. Então, quando você escuta, né, o noticiário, choveu, né, 10 milímetros, quer dizer o quê? Toda aquela região que teve a chuva, se você não perdesse nenhuma gota, ia dar um total de água de 10 milímetros. É muita chuva, né? Tá bom? Então tá feita aí a nossa continha. Suponha que você mora numa casa que precisa de uma potência elétrica de 3 quilowatts. Você tem um conversor que transforma energia solar em energia elétrica, com uma eficiência de 10%. Se a energia solar que incide sobre sua casa por unidade de tempo e por unidade de área é de 200 watts por metro quadrado, né, qual deve ser a menor área de superfície do coletor solar necessário para atender a sua casa? Então vamos lá, vamos ver qual que é esse valor. Então vamos lá, né? Você tem aí que a potência elétrica é igual a 3 quilowatts, 3 vezes 10 a terceira watts, tá? Bem, então, no caso, aí eu tenho que essa potência solar, né, útil, ela vai ser, no caso, esse valor vezes 10, né, porque isso aqui é 10%. Então, a potência solar vai ser de 30 vezes 10 a terceira watts, tá? E aí você sabe que 1 metro quadrado está dando 200 watts. Bem, então você tem que ter x metros quadrados para dar os 30 vezes 10 a terceira watts que a gente acabou de calcular. Então, esse x vai ser igual a quanto? Ele vai ser esse valor que está aqui, que é de 3 vezes 10 a quarta, dividido, né, pelos 200, que é de 2 vezes 10 ao quadrado. Então, isso vai dar 1,5 vezes 10 ao quadrado. Quer dizer, a área que você tem que ter é de 150 metros quadrados, né? E tá feito. Facinho, né? Exercício 4. Uma caixa d'água de 66 kg precisa ser içada até o telhado de um pequeno edifício de altura igual a 18 metros. A caixa é içada com velocidade constante em 2 minutos. Calcule a potência mecânica mínima necessária para realizar a tarefa em watts e despreze o efeito do atrito. Então vamos lá. O que você vai ter aqui, né? Então você tem que a massa, né, que vai estar sendo erguida é de 66 kg, né? Você vai supor que o G é igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Então você tem que a força-peso
é de 660 newtons de intensidade. Então, o que aconteceria é que você teria aqui o objeto, a caixa d'água, né? Aqui você vai ter, né, a força-peso, 660 newtons, né? E aqui você tem, né, a força feita pelo operador, né? Então vamos supor que ela equilibre, né, essa força que é a força-peso. Então, no caso, você vai ter a força feita pelo operador, tá? Vezes a velocidade, vai dar qual é a potência dessa força. Então, isso vai ser 660 vezes a altura que ele vai subir é de 18, e ele vai subir isso aí em 2 minutos. 2 minutos, cada minuto com 60 segundos. Então, aí você faz essa continha, você vai chegar aqui a potência dessa força feita pelo operador vai ser igual a 99 watts. Tá bom? Tá feito aí. Bem, moçada, olha, essa parte que eu queria passar para vocês. Estou deixando no Moodle uma relação de exercícios do livro, né, para você estar buscando, né, para você estar fazendo, né. Acho que deve ter ali 8 exercícios para você estar fazendo, tá bom? Ainda que você não consiga fazer todos, tente, né, e coloca lá a resposta no Moodle, a gente depois acompanha isso aí. Qualquer dúvida também você pode estar usando aquele espaço que a gente tem para você estar colocando suas dúvidas, eu resolvo, né? E deixo lá para vocês. Vou ficando por aqui, mas ainda volto hoje com mais outros 2 vídeos para vocês, tá? Agora eu vou estar falando, daqui a pouquinho, já no próximo vídeo, sobre o teorema da energia cinética, que é aquele que a gente usou no exercício, que o trabalho da força resultante em variação da energia cinética. Teorema da energia mecânica, tá? E mais para frente ainda no nosso terceiro vídeo de hoje eu vou estar falando sobre dinâmica impulsiva, tá bom? Que nem todo mundo viu lá no ensino médio, tá? Bem, vamos ficando por aqui e até o próximo encontro.